Salve, salve, meus amigos! Seja bem-vindo à Semana do Português para Concursos. Nesse evento, eu vou lhe mostrar como você é 100% capaz de gabaritar português, desde que saiba fazer isso da maneira certa. Nesse primeiro vídeo, você vai ver como o português é importante em concursos e que erros você não pode cometer se quiser gabaritar essa matéria. Você vai ver, por exemplo, que seguir o edital do concurso à risca pode ser uma grande furada. Se você acha difícil dominar o português porque você não teve uma boa base escolar, ou porque tem dificuldade de memorizar regras gramaticais, ou porque você está há muito tempo sem estudar, eu vou mostrar que nada disso é impedimento para você gabaritar português em concursos. É possível você aprender a acertar as questões de prova. Português cai em praticamente todos os concursos. E normalmente é a matéria com o maior número de questões, variando de 10% a 40% da prova, além da redação. No último concurso para DPE do Rio de Janeiro, por exemplo, para analista a prova tinha 90 questões e 30 foram de português. Uma em cada 3 questões. E para técnico, a prova tinha 70 questões no total e 30 foram de português. Quase metade da prova. Ir bem em português já é meio caminho andado, até porque o bom conhecimento da língua é fundamental para interpretar corretamente as questões de outras disciplinas e para fazer uma excelente redação. Independentemente se você nunca estudou português voltado para concursos, ou se já até fez algum concurso preparatório, mas não obteve os resultados que esperava, eu vou lhe mostrar exatamente o que fazer para gabaritar português em concursos. Eu sei que quando eu digo que você pode gabaritar português em concursos, isso pode parecer bom demais para ser verdade. Mas o que eu vou passar para você é resultado da minha experiência pessoal, que me levou a ocupar um cargo no Tribunal Regional do Trabalho, e resultado também das diversas pessoas que ajudei a conquistar uma vaga no serviço público nos últimos 30 anos. De fato, se você colocar em prática tudo o que eu vou lhe ensinar nessa semana, você correrá o sério risco de acabar igual a alguns dos alunos meus. Dá só uma olhada rápida no que aconteceu com eles. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português. Continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo. Só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT. Quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Desde então eu busquei vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português. Eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele. Preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. E o que me deixa mais feliz é saber que esses são apenas alguns dos milhares de alunos que já conquistaram o sonho de passar em concurso. A cada aluno meu que é aprovado, é como se eu revivesse a sensação da minha aprovação no concurso do TRT, onde eu trabalho até hoje. A aprovação em concurso público mudou completamente a minha vida e tenho certeza de que também mudará a sua. E sabe como eu desenvolvi o meu método de ensino do português para concursos, que tem gerado tanta aprovação e o que você vai conhecer essa semana? Você deve saber que no Brasil os professores não são muito valorizados, não é verdade? A maioria dos professores ganha mal e dá aula por vocação, porque ama. Comigo também foi assim. Eu percebi que para ganhar um pouco mais como professor, eu teria que me desdobrar, trabalhando em vários lugares. Aos 22 anos de idade, em 1988, eu dava aula em 2 colégios e era monitor da UFRJ. Para quem estava solteiro, até que a grana era bacana, era boa. O problema é que no ano seguinte, o UFRJ entrou em crise financeira e cortou totalmente a verba da monitoria. Quase ao mesmo tempo, saí de uma das escolas em que eu estava substituindo uma professora grávida. Eu era um jovem professor e acreditava no grande futuro. Mas de uma hora para outra, acabei me tornando um quase desempregado. Perdi 2 rendas de uma vez e minha situação financeira ficou bem complicada. A minha sensação foi horrível. Eu fiquei arrasado. Quando algo dá errado na nossa vida, parece que o mundo todo se volta contra. Até meu pai ficou contra mim. Quantas vezes ele gritou: "Eu não disse que você deveria ter feito direito? Vou ter que sustentar professorzinho para o resto da vida?" Eu estava no fundo do poço. Percebi que, para ter estabilidade e segurança financeira, passar em concurso público seria a melhor opção.
Com a ajuda financeira da minha avó, eu consegui me matricular no melhor cursinho preparatório da época. Eu virava as madrugadas estudando, fazendo exercícios. Aí, eu fiz o concurso para fiscal ICMS 89. Fiz uma boa prova, mas não passei. Só quem já foi reprovado em concurso sabe como é a sensação. Me deu vontade de desistir, de sumir. Fiquei mal mesmo. Tentei buscar outras soluções. Só não pensei em ganhar dinheiro sendo jogador de futebol, porque obviamente minha barriga não permitia. Bom, só me restava voltar para o meu caminho. Concurso público. Soube que ia sair o edital do TRT do Rio de Janeiro e voltei a estudar. Peguei o ritmo novamente e fui lá fazer a prova. Dessa vez, finalmente passei. Fiquei em segundo lugar na prova objetiva. Errei só uma questão na prova inteira. Foi uma sensação indescritível ver meu nome no diário oficial. Tudo mudou radicalmente na minha vida. Agora que eu já tinha uma segurança financeira, eu podia retomar a minha paixão, que é o magistério. Como eu fiz um excelente curso preparatório para concurso, percebi que lá os professores tinham uma didática diferente da que eu havia vivenciado até então nas escolas. Eles eram objetivos, resolviam muitos exercícios, davam bisus, ensinavam meios mais rápidos de se chegar à resposta. E isso foi um grande diferencial para a minha aprovação. Aí eu pensei, quero fazer isso, quero ensinar assim, quero oferecer o caminho das pedras aos meus alunos. Eu cheguei a dar aula em universidade, mas não era a minha praia. Eu vi que não queria ser um professor acadêmico que fica naquelas discussões infinitas sobre os elementos da língua. Meu tesão era outro. Eu queria ajudar pessoas a conquistar seu sonho do cargo público, exatamente como aconteceu comigo. Desde então, comecei a construir um método exclusivo de ensino do português para concursos, pautado na objetividade, na análise de questões, no chamado pulo do gato. Ou seja, avalio a forma como as bancas cobram os conteúdos para estruturar a melhor forma de ensiná-los. Obviamente, com muitos exercícios de fixação e bisus. Além disso, o professor de concurso público não pode ter vaidade. Muitas vezes já ensinei assuntos de uma forma diferente da que eu penso, pois o importante não é o entendimento do professor, mas sim das bancas organizadoras das provas. Em cada turma, sempre tive a preocupação de identificar o que mais gerava resultado para os alunos. E assim fui lapidando o método turma a turma, chegando às técnicas atuais que você vai ter oportunidade de conhecer durante essa semana de aulas. Nesse primeiro vídeo, eu mostrarei os erros mais comuns dos candidatos que acabam impossibilitando a aprovação em concurso. Se você quer realmente passar em concurso, precisa eliminar esses erros. O primeiro é não saber lidar com o edital do concurso. O edital é que estabelece as regras do concurso e o conteúdo programático das disciplinas que serão cobradas. Ali você encontra informações muito importantes, como a quantidade de questões de cada matéria, o peso das questões, se vai ter redação ou não. Quem não lê o edital é como um jogador que não sabe as regras do jogo. É impossível vencer um jogo que você não conhece as regras. Então é praticamente impossível você passar no concurso público sem analisar o edital. Isso provavelmente você já sabia, mas o que talvez você não saiba é que seguir o edital à risca pode ser uma grande furada. Como assim, Rosenthal? Eu não tenho que seguir o edital? Veja, eu não estou falando para você não seguir o edital, mas na parte relativa ao conteúdo programático de português, você deve levar muito mais em conta o histórico das questões de concursos realizados pela banca organizadora do que propriamente o que está escrito no edital. Aliás, esse conselho não é só para português, não. Serve para todas as disciplinas. Quem segue o edital à risca e estuda item a item na ordem apresentada acaba priorizando alguns conteúdos que caem pouco em prova, perdendo um tempo precioso que vai fazer falta para aprofundar em assuntos que realmente são mais relevantes. Por exemplo, o novo acordo ortográfico. Várias pessoas pediam que eu abordasse aqui nas aulas as mudanças na ortografia, pois elas acreditavam que isso seria importante para as provas de concurso. Mas a verdade é que a ortografia cai muito pouco nas provas. Eu fiz uma análise estatística e identifiquei que apenas uma em cada 200 questões de concurso é sobre esse tema. Além disso, muitas das mudanças as pessoas já têm percebido no dia a dia, como, por exemplo, a palavra ideia, que antigamente tinha acento e agora não. Basta ler jornal. Você até deve estudar esse assunto, mas ele não deve ser prioridade. O ideal é você focar nos temas que são mais recorrentes nas provas, como, por exemplo, conjunções, verbos, pontuação, interpretação de textos. No vídeo 2, inclusive, vamos ver um bizu de pontuação sobre um ponto que praticamente todo mundo erra. E no vídeo 3 teremos um bizu surpresa. Serão 2 conteúdos bem importantes para te ajudar nessa caminhada até a aprovação. Enfim, ler o edital é fundamental para você entender as regras do concurso. Mas em relação aos conteúdos das disciplinas,
O que vale é analisar as provas anteriores, para saber o que mais cai e como cada assunto é cobrado. O segundo erro é achar que para passar em concurso, basta estudar. Até porque muita gente diz isso para você. Senta e estuda que você passa. Mas se isso fosse verdade, não teria tanta gente que estuda e não passa. Dizer que para passar em concurso é só estudar é a mesma coisa que falar que para emagrecer é só fazer uma dieta. Você encontra um monte de dieta na internet. Sempre tem algum amigo para indicar a dieta. Inclusive, não sei porquê, mas meus amigos sempre querem me indicar alguma dieta. Eu mesmo já tentei fazer várias vezes dietas, mas tudo da minha cabeça. Nunca parei para ir a um nutricionista para fazer uma dieta certa. E olha o resultado disso. Da mesma forma com o estudo. Se você quiser estudar do seu jeito, sem a ajuda de um profissional, sem um curso ou material preparado por especialistas que conhecem o que realmente cai em provas, você vai estudar, mas não vai passar em nada. É comum, visando economizar no estudo, que muitos candidatos optem por comprar apostilas baratas em bancas de jornais ou baixem materiais de procedência duvidosa na internet. Isso faz com que eles estudem por conteúdos muitas vezes incompletos, incorretos e desatualizados. É uma economia que pode custar a sua aprovação em concurso. Por outro lado, estudar por uma gramática normativa, como a do Celso Cunha ou do Evanildo Bechara, também pode ser um grande erro, por várias razões. A linguagem é difícil, não é didática, não tem questões de concursos, não enfatiza os pontos que realmente são cobrados em provas, nem traz as visões das bancas. Assim como um dicionário, é recomendável que todos tenham uma gramática normativa em casa. Não para estudo, mas sim para consulta. Ainda sobre os erros em relação aos materiais de estudo, existem candidatos que usam um ótimo material, como as gramáticas voltadas para concursos, mas estudam todos os conteúdos lá presentes sem saber exatamente o que priorizar, ou ainda, o que nem se deve estudar. É fundamental você planejar seu estudo com base no que realmente cai nas provas e estudar para um material ou curso de qualidade que comprove seus resultados. Desse jeito, você terá muito mais chances de conquistar seu cargo público. E talvez nesse momento você possa estar pensando: Professor, você não vai explicar português? sim, fica tranquilo. Nós vamos ver algumas regras específicas da língua portuguesa. Mas de nada adianta você aprender alguns bizus se você estiver cometendo os erros que eu estou falando nesse vídeo. Mas por mim, vai dar certo desse jeito. O terceiro erro é não dar a devida importância aos enunciados das questões. Tá, eu sei que você pode estar pensando que já ouviu isso várias vezes desde a época de escola, que isso é óbvio, mas a verdade é que sempre vejo os candidatos errando muitas questões por não se atentarem exatamente ao que está sendo cobrado. A pressa, a ansiedade e a falta de atenção na hora de resolver questões acabam prejudicando muito o candidato. Por exemplo, a banca traz a seguinte frase: o homem fez o trabalho, e pergunta: qual é a classe gramatical da palavra homem? Entre as alternativas, há sujeito e substantivo. O candidato que não estiver atento à pergunta responde sujeito, só que essa é a função sintática de homem e não a sua classe gramatical, que é substantivo. Dá uma olhada nessa questão. Meu amigo, que tal tentar resolver essa questão? Vamos lá, dê um pause aí e depois você acompanha a correção. Beleza? Então vamos lá. Olha como essa questão é feita para induzir o candidato a marcar a letra A. Mas aí é que eu chamo a atenção de você, meu amigo. Como é importante você ler corretamente o comando da questão, o enunciado. Olha a maldade. Nessa questão, a banca puxa um fragmento do texto que começa no aqui, o que é percebido, e vai até livremente. Beleza? Ótimo. Só que a pergunta formulada não se restringe a esse fragmento. Aí que está a maldade. É isso que eu falo. Vocês têm que aprender a interpretar o enunciado. Tá? Se ele colocasse segundo esse fragmento do texto, segundo esse período, porque ali é um período só, tá? Então haveria realmente a possibilidade de você marcar a letra A. Por quê? Porque a letra A fala em liberdade de consumo. E realmente nesse fragmento do texto, olha lá, o que é percebido como liberdade para um pacato cidadão contemporâneo que vota? Então aqui ele está falando sobre a liberdade política.
Certo? Ótimo. Então essa aqui você já pode eliminar, a letra D de dado. Que fala o que quer. Que fala o que quer é liberdade de expressão, de comunicação. Então, liberdade de comunicação. Tranquilo? Beleza. Então você também pode eliminar a letra C. Que vive sob o manto da lei. Então é a liberdade da proteção que você teria diante da lei, mas não aparece em momento algum nas alternativas. E tem o direito de mover-se. Então aqui fala sobre a liberdade de movimento. Sobre a liberdade de movimento. Beleza. Tranquilo? Então você eliminou as alternativas B, C e D. A letra A, não aparece, nada se fala nesse fragmento sobre liberdade de consumo, nada se fala. Então o candidato é induzido a marcar a letra A. Só que a pergunta não manda você se restringir a esse fragmento. Aí que está a maldade. É isso que eu falo, vocês têm que aprender a interpretar o enunciado. Ele está mandando você ler o texto como um todo. Então é segundo o texto. Então realmente, essa liberdade de consumo que não aparece nesse fragmento, mas aparece em outras partes do texto. Tanto é que o parágrafo anterior está dizendo o seguinte: nosso apetite pela liberdade se aborrezou. Olha lá, a questão do consumo. Pelas tentações da sociedade de consumo. Então ele está falando sobre a liberdade de consumo. E logo no parágrafo seguinte, o primeiro templo da liberdade burguesa é o supermercado. Então, se realmente naquele fragmento nada é falado sobre a liberdade de consumo, mas em outros fragmentos do texto sim. Então, embora a banca houvesse puxado um fragmento que nada se referia à liberdade de consumo, em outros fragmentos ele falava. E a pergunta manda você não se restringir a esse fragmento. Aí é que está o pulo do gato dessa questão, está aqui. Segundo o texto e não segundo esse fragmento. Então, embora a letra A não apareça nesse fragmento, aparece em outras partes do texto. Agora, quanto à liberdade religiosa, em momento algum do texto aparece. Aí, realmente, a resposta é a letra E. Tranquilo, pessoal? Olha só que bonito. É você interpretar corretamente o enunciado. Então, ele menciona um fragmento do texto, mas a pergunta não manda você se limitar a esse fragmento. Manda você puxar a informação que se encontra presente na totalidade do texto. O quarto erro imperdoável é não fazer questões de concursos, principalmente da banca. O candidato pega um livro, uma apostila, ou assiste às aulas e começa a decorar as regras gramaticais, mas não se preocupa em aplicá-las, ou se tem medo de fazer questões e errar. Muitas pessoas correm dos exercícios e dos simulados porque têm receio de descobrir que, na verdade, não estão bem na matéria. Elas preferem se enganar e fingir que estão sabendo. Só que não tem como correr, porque a hora da prova vai chegar. Vai chegar em algum momento. E se o candidato não tiver treinado antes, provavelmente vai se dar muito mal no concurso. No começo, é realmente difícil fazer questões, porque você erra a maioria, isso dá um baita desânimo. Mas isso é super normal, porque você precisa aprender a lidar com isso. Fazer questões é treino, é prática. Imagine uma pessoa que assistiu a todas as aulas da autoescola, mas não fez nenhuma aula de direção do veículo. Ele pega um carro sozinho pela primeira vez. Essa pessoa é você fazendo uma prova de concurso sem ter feito questões e simulados antes. Já imaginou um acidente? Não cometa esse erro. E o quinto e último erro, entre os que considero mais graves, é querer um resultado extraordinário se comportando de forma ordinária. Antes que você fique chateado comigo, vou esclarecer. O ordinário é aquilo que está na ordem do dia, ou seja, aquilo que é o comum, o normal, o que não está predisposto a fazer algo diferente. Ganhar mais 5 mil por mês com estabilidade é algo comum na nossa sociedade ou é algo extraordinário? Gabaritar uma prova de português em concurso é algo comum ou é extraordinário? Ambas as situações são extraordinárias, porém possíveis. Tanto é que tem gente que passa em concurso, assim como gabarita português. O erro é o cara achar que vai conseguir algo extraordinário com uma dedicação ordinária de tempo e esforço. Muita gente começa a estudar hoje e já quer passar no mês seguinte. Se a pessoa pensa assim, não alcançará seu objetivo, ficará frustrada. E o pior, vai sair espalhando por aí que é muito difícil passar em concurso.
Você já certamente viu alguém dizer que já fez vários concursos e nunca passou, ou que concurso é carta marcada. A verdade é que muita gente não tem disposição para encarar o desafio de se preparar de forma adequada para concurso ou não acredita que seja capaz de conseguir e, inconscientemente, ao proferir tais ideias, tenta desestimular você de lutar pelo seu objetivo. Para essas pessoas, o seu sucesso vai incomodar, vai causar inveja. Cabe a você escolher se vai concordar com essas pessoas negativas e desistir, ou se vai seguir em frente e provar que você é capaz. Eu acredito que você é 100% capaz. Agora que você já sabe o que não deve fazer se quiser gabaritar português e passar em concurso, é hora de aprender exatamente o que fazer. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, onde eu vou mostrar os passos para gabaritar português, onde eu vou ensinar um bizu sobre pontuação para você matar várias questões de concurso. Agora, role essa página aqui para baixo e escreva seu comentário para mim. Eu quero saber o que você está achando, se o que eu falei fez sentido para você e se você tem cometido alguns dos erros que vimos hoje. E eu vou ler todos os comentários e responder o máximo possível. E isso é muito importante para mim, pois é assim que eu vou ganhando energia e motivação para continuar esse trabalho, para ajudar pessoas a transformarem suas vidas passando no concurso público. Tá bom? Eu queria pedir a você mais algumas coisas rápidas e que vão fazer muita diferença para mim e para seus amigos. Primeira, você pode ser avisado pelo seu WhatsApp sobre a próxima aula e sobre as novidades de português para concursos. É só clicar logo abaixo do vídeo, no link do WhatsApp, e entrar no grupo. Segunda, se você ainda não me segue nas redes sociais, alerto que vale a pena me seguir, pois lá eu estou sempre postando conteúdos atuais e muito importantes para a sua preparação. Tá vendo essa foto minha aqui na parte superior do vídeo? Clique aqui e no meu canal do YouTube. Depois, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Toda quinta, às 20 horas, eu tenho dado aulas gratuitas de português no YouTube. E por último, não menos importante, compartilhe esse conhecimento. Compartilhe esse evento com seus amigos. Eu sei que você conhece alguém que está estudando para concurso ou que gostaria de estudar e você pode ajudar muito a vida dessa pessoa, compartilhando esse conteúdo com ela. E eu acredito verdadeiramente na transformação que a aprovação no concurso público gera na vida das pessoas. E você pode contar comigo nessa jornada até a sua posse. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Meu nome é Rodrigo Nunes, comecei a estudar para concurso público em 2008. Eu era analista de sistema, trabalhava com desenvolvimento de software. E em determinado momento eu cansei da atividade privada e tentei buscar o sonho aí de ser policial, né? Escolhi essa carreira, que é uma carreira que eu sempre fui apaixonado, e decidi estudar para os concursos da área policial, aí, especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia, e eu acredito que essa seja a dificuldade da maioria dos candidatos aí, uma das principais dificuldades que o candidato tem quando começa a estudar. Desde então eu busquei vários e vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português, me ensinou efetivamente como é que eu começo a fazer uma questão, como eu começo qual é o ponto de partida para você resolver uma questão de português, e me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso com ele, que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. E é isso, Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido, um grande abraço para ele. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA e eu vou contar um pouco sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu iniciei minha preparação de forma mais séria no ano de 2011 e como a maioria dos concurseiros, eu me dei muito mal no início, eu reprovei em todos os concursos que eu tentei, até que no final do ano de 2012 eu conheci os professores Marcelo Marcos e Rodrigo Menezes, e com eles uma série de ótimos professores, entre eles o professor Marcelo Rosenthal, de português. O professor Marcelo tem uma forma que eu considero muito correta de trabalhar a matéria. Ele trabalha tanto a questão da gramática quanto a questão de interpretação e leva as duas lado a lado. E eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. Naquele ano em especial, final de 2012 para 2013, houve uma série de concursos e foi o ano em que eu mais fui aprovado em concurso,
e eu me dediquei muito à disciplina de português. Eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. E tinha um concurso em especial que eu queria muito ser aprovado aquele ano, que era o concurso do MPU, e o professor Marcelo, nas vésperas do concurso, em uma revisão, ele conseguiu acertar diversas questões que vieram a cair, e eu fui muito bem naquela prova, eu fui aprovado, eu tomei posse no MPU, cheguei a ser servidor, e com grande contribuição do professor Marcelo Rosenthal, eu sou muito grato a ele. Eu recomendo a todo mundo que está para fazer concurso que não deixe o português de lado, estudem, porque português é uma das bases mais importantes para o concurso, ela embasa a interpretação de textos para as demais disciplinas. Então, quem vai fazer concurso, dediquem-se ao português, escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Boa sorte a todos. Oi, pessoal. Meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês como eu sou agradecida ao professor Marcelo Rosenthal, de português. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele. E preparatório para o TRT, de uma forma muito rápida, eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos que desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava. Então, eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que, de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então, eu recomendo. Já fui aluna dele depois em alguns cursos online e são tão bons quanto o curso presencial. Então, eu digo a vocês, boa sorte, estudem português, sim, dá para aprender. Eu aprendi, então todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Acreditem que vocês vão conseguir, tá bom? Eu deixo um abraço aqui para todos. Tchau, tchau. Estou vindo aqui para deixar o meu relato com relação à experiência que eu tive com o curso de língua portuguesa do professor Marcelo Rosenthal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato, assim como eu acho que é a pedra no sapato de muitos alunos concurseiros aí que estão nessa vida de concurso público. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português, continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo. Só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Olá pessoal, aqui é o William Douglas, juiz federal, professor, escritor, também conhecido por muita gente aí carinhosamente como guru dos concursos. Eu estou aqui para falar sobre concurso. Eu tenho o privilégio de conhecer vários dos melhores professores de língua portuguesa desse país. Tá? Essa convivência de concurso, de editora ímpetus, de convívio com associações de concurseiros, de viagem, eu realmente sou um privilegiado. E dentre os melhores professores do país, nós temos um cara chamado Rosenthal. Olha, Marcelo Rosenthal é o cara, tá? Vocês realmente vão estar nas mãos dele com um dos melhores professores do país, alguém que eu confio, alguém que você pode ter certeza que vai fazer você chegar muito longe, tá ok? Então essa conversa é só para deixar um abraço para o Marcelo Rosenthal e para você que ainda não conhece o Marcelo, saber, pode ir tranquilo que ele é o cara, tá? E se você já conhece, não precisa eu dizer mais, você já sabe que ele é muito bom, tá? Um grande abraço para o Marcelo Rosenthal e para você, boa sorte, que Deus abençoe vocês.